falar para você qual que é a função verdadeira de pai e mãe na vida. Olá, tudo bem? Meu nome é Luiz Brites e hoje eu gostaria de falar para você qual que é a única e verdadeira função que um pai e uma mãe têm perante a vida. Se a gente fazer essa pergunta ou se questionar, eu vou deixar um minutinho aí você pensando. Pronto, passou um minutinho. Qual que é a função que o seu pai e sua mãe têm na sua vida? Qual que é a função que talvez você, como pai e mãe, tem? Eu vou te explicar algo que pode ser diferente das suas ideias iniciais, né? Fornecer carinho, prover, cuidar, oferecer uma oportunidade para os estudos. E aí, quando eu faço essa pergunta para mulheres e homens que estão tendo muita dificuldade em criar os seus filhos, eles ficam muito surpresos e até mesmo um pouco angustiados, né? Porque a verdadeira função de pai e mãe são duas. A primeira é proporcionar que a vida chegue até os filhos. Às vezes a gente pensa que os pais dão a vida aos filhos, mas vamos combinar, né? A vida, como ela é, a grandeza da vida, a natureza, a fauna, a flora, o céu, é o limite, a terra, a vida, o ar, toda essa vida, essa grandeza da vida, esse aspecto divino que também está dentro da vida, é até difícil de explicar, né? E como que a gente pode falar que o pai dá a vida ao filho se ele está dando algo que nem pertence ao filho, né? Que nem pertence ao pai, né? De quem pertence a vida, né? A vida é uma energia, é um fluxo. E o pai e a mãe são aqueles que foram escolhidos divinamente para que fossem os seus pais verdadeiros para fazer a segunda função, que é proporcionar todas as lições que você precisa. Deus, na sua grandeza, ou se a gente quiser olhar para a grandeza divina como ela sendo sistêmica, aí vamos falar constelação familiar sistêmica, a gente precisa entender que a vida é como se fosse um quebra-cabeça. E cada pecinha só vai encaixar ali no lugar que ela precisa para que o todo, o quadro, a vida, fique completa. Então, para que você esteja completo dentro de um quadro completo, você precisa estar próximo de pessoas que vão não passar a mão na sua cabeça, não oferecer carinho, vão pessoas que vão proporcionar as lições que você precisa. E eu não estou falando aqui que não é interessante oferecer carinho e tudo mais, mas ser pai, né, ser mãe, a mãe com um bônus, né, a mãe é a única pessoa que arriscou a própria vida para o filho nascer, e o pai escolhido por ela para que ela pudesse nascer. A gente precisa entender que o pai e a mãe que tem essa função de oferecer tudo, dar tudo, isso acaba ficando muito pesado, né? Porque se a gente não pode ter falhas, a gente também não vai poder perceber quais são as nossas evoluções, né? Então, o pai e a mãe com falhas proporcionam que os filhos possam desenvolver aquilo que é certo, né? Por exemplo, um pai que não teve escola e que não sabe falar português direito, ou que não pode prover uma educação, uma cultura, pode desenvolver no filho esse desejo, né? E nada melhor do que o conhecimento é o desejo de ir atrás do conhecimento, né? Tudo aquilo que nos falta cria uma necessidade para a gente criar com as próprias pernas. Então, se uma mãe, né, geralmente acontece isso, vem para uma sessão de constelação familiar preocupada com o filho, no fundo, ela pode estar num papel de querer fazer melhor que os pais fizeram ou de prover aquilo que ela não teve. E nesse movimento, ela tira a oportunidade do filho de fazer pelas próprias pernas, né? Então, se a gente parar para refletir na verdadeira função de pai e mãe, é proporcionar que os filhos cresçam, né? Ninguém fala que a mamãe passarinho ela é cruel quando ela joga o pintinho da árvore, do ninho, né? É lógico que nós, seres humanos, nós somos os únicos animais da natureza, que os mamíferos, que precisam de cuidados constantes, pelo menos
até os primeiros 5, 6 anos de vida, né? Cuidados constantes, atenção constantes, né? E tem gente que fica aí exigindo cuidado constante, achando que isso é função de pai e mãe, até os 30, 40 anos. E eu não vou mentir para você, já peguei pessoas, passaram pessoas comigo, que ainda estavam esperando esse cuidado dos pais depois dos 60 anos. E eu não quero isso para você. Eu quero que você reconheça, que você tenha força para reconhecer que as lições que seus pais e sua mãe proporcionaram, elas foram aquilo que causaram combustível, proporcionaram um combustível para que você crescesse. E se você acha que você tem que ser o pai e a mãe perfeito, pode abrir mão dessa expectativa. Isso nunca vai acontecer. O filho, a gente, precisa desses pequenos incômodos para que a gente possa crescer no amor. O amor é a energia que expande a vida. O amor é a energia que expande a gente. Isso significa que, assim como na academia, para você expandir os seus músculos, você precisa fazer esforço, dedicação e sim, vai incomodar. Assim como para poder incomodar, para poder crescer crescer emocionalmente, nessa ideia de que eu preciso, enquanto pequeno, perante aos meus pais, desenvolver o intelecto, a emoção, né? Crescer emocionalmente, crescer mentalmente, olhando para o meu pai e para minha mãe como certos. Uma pessoa que consegue olhar para os pais de uma maneira como eles sendo certos, que reconhece que o que eles fizeram foi essencial e o que faltou me deu força para seguir, ou seja, meu papai e minha mamãe foram suficientes, é uma pessoa que vai ficar muito de bem com a vida. Porque quem se alegra com os pais, se alegra com a vida. Quem não consegue sorrir para os pais, não consegue sorrir para a vida. Então, se você quer saber qual que é a sua verdadeira função enquanto pai ou mãe, é simplesmente estar ali disponível para que a energia da vida leve você e ele de uma forma fluida. Isso não significa que o rio não tem cachoeira, que o rio não tem pedras, que ele não tem represas. O rio, ele vai encontrar um caminho para chegar até o oceano. E a gente pode deixar isso na mão de Deus, sendo apenas um veículo para que os filhos possam estar vivos o quanto lhes for permitido e que eles possam crescer. Talvez você queira refletir sobre a frase que diz: meu filho não vai passar pelo que eu passei, como sendo uma grande falta de gratidão ao seu papai e à sua mamãe. A gente se vê por aí.